que é uma música que fala a verdade, né? Que é uma música que nasceu aqui no Rio de Janeiro, que tem uma base estrutural forte, que você vê que todo músico que tem uma base dentro do choro, ele toca, tem facilidade de tocar qualquer coisa. É versátil, né? A Olha outra. aqui, Lá. só olhar para o lado. Só ali, olhar pro para o lado. Se você olhar na história da música brasileira, por exemplo, a relação do samba com o choro. O samba seria um irmão mais novo do choro. Aham. Se você olhar a bossa nova, que é a música brasileira mais tocada no mundo, né? Todo lugar que eu vou é impressionante. A primeira bossa nova, Chega de Saudade, se você pegar a entrevista do Tom Jobim, ou ler o livro sobre ele, está dizendo lá que quando ele começou a compor, ele estava compondo um choro. Ele finalizou, aí daí ele mostrou para o Vinícius, daí ele botou a letra. Depois que o João Gilberto gravou, aí passaram a chamar a bossa nova. Mas até então, na cabeça dele, ele estava compondo um choro. Ou seja, isso que o Silvério falou faz todo sentido. É uma música que está na base de tudo. Se a gente pegar, por exemplo, o forró que a gente falou aqui no começo, o baião, o frevo, para mim é uma maneira nordestina de se tocar, de se fazer o choro. O Dominguinhos falava isso, né? O Dominguinhos falava isso, né? Os meus forrós são choro com ritmo de forró. Com ritmo de forró, exatamente. Os primeiros discos de Luiz Gonzaga, se você ouvir, ele nem cantava ainda, ele gravava discos instrumentais e eram com choros. Quem acompanhava ele? Quem era? O Dino Sete Cordas, que foi quem acompanhou o Jacó a vida inteira, quem acompanhou o Cartola a vida inteira. Então tem essa conexão, inclusive entre, no momento que o samba virou o samba, né, que teve aquele marco do Donga, do Pelo Telefone, eles eram parceiros, era Donga, era Pixinguinha junto, né? Os caras que criaram esse gênero, esses dois gêneros, eles conviviam entre si. E as gravações, se a gente pegar a gravação de Pixinguinha, de Jacó, os músicos que tocavam com a turma do samba são os mesmos músicos que tocavam com a turma do choro. Então, isso que o Silvério falou tem todo sentido. Sim, é uma música base, sabe, de tudo, que depois deu origem à bossa. A própria MPB, por exemplo, a gravação de Sampa do Caetano Veloso é um choro. Um choro, Tem várias coisas também, assim. Né, Milton? O Garoto. O Garoto, Gente Humilde. É um Gente choro. Humilde, que é um clássico da música brasileira. Chico botou letra. Sim. E não é à toa que o Pixinguinha é a grande referência de todos esses grandes nomes da nossa música, né? Sim. Os jovens, os consagrados. Pixinguinha sempre é um nome que é lembrado por todo mundo. Então, assim, é importante para um jovem músico, assim, já começar aprendendo choro, assim, como se fosse uma base, né? Quando a gente vai nesses festivais de música, a gente vê muito, assim, as jam sessions que tem depois do show principal. Por exemplo, vai num festival de música e tal, tem oficinas de música e tal. E depois, mais tarde, tem um show e depois tem as jam sessions, que os músicos se encontram para tomar um drink, para comer alguma coisa e dar umas canjas. A gente vê que a música, a única que é originalmente brasileira, instrumental, é o choro, né? Porque as outras que se tocam, por exemplo, tem muita música do Tom Jobim, que é canção, que vem da canção. Por exemplo, isso é canção, isso tem letra, né? Aí tem o João Donato, essas são músicas de jam session, mas são todas que vêm da canção. A única que é originalmente instrumental brasileira, originalmente instrumental brasileira, é o choro. É o choro. É o choro. Agora, o Hamilton, você fala, eu já li você falando que assim, o choro é primo do jazz. Tem essa familiaridade? Eu acho. É tipo aquele primo que a gente considera irmão, sabe? Sim. Da família. Pô, meu irmão. Porque tem a base que a gente precisa destacar importante, a parte africana, a parte rítmica, a parte negra, a parte social, assim, que tem dentro do choro, que teve no jazz também. Né? Se a gente for fazer um paralelismo assim entre lá no começo tinha o Scott Joplin que fazia os ragtimes e aqui o Ernesto Nazaré faziam os tangos brasileiros que até então ainda não eram chamados de choro, né? Tipo Odeon, né? Que é uma música lá dessa época, que é a mesma época do então lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. Então isso rolava de lá e aqui de cá a gente ia fazendo essa coisa do choro. Então para mim e assim, além de tudo isso, o mais assim, chocante é ver a maneira livre como os músicos do jazz se relacionam com a música e a gente aqui no choro. É muito parecido, sempre procurando alguma novidade, procurando alguma frase nova, querendo fazer alguma coisa que não foi feita ainda, sabe? Tem essa... buscando esse frescor. Isso é muito legal, e aí né? para mim, é primo irmão. Mas é mesmo, eu também acho. Primo irmão. E tem a questão também do improviso também, né? Total. Né? Na verdade, no começo, talvez o choro tenha tido uma coisa mais ligada à música clássica do que o jazz. Então, as improvisações eram
variações. A gente pegava Variações sobre o mesmo tema, a gente né? pegava uma melodia, mudava uma notinha, uma outra, uma coisinha, mas a essência da melodia interpretação, se mantinha ali, Sempre né? circundando a melodia principal, né? O jazz não, o jazz é inventar uma outra melodia completamente diferente Em cima da harmonia. em cima dos acordes que o pianista, ou o violonista, ou o guitarrista estão fazendo.